Olá, pessoal, boa noite. Então, nós estamos começando a aula do dia 7/12 da turma N34. Vamos começar com a questão número 7, onde nós queremos encontrar equações paramétricas para retas, satisfazendo diversas características do item A até o item D. Então, o principal que nós vamos olhar aqui é o formato das equações paramétricas. Então, nós temos aqui, ó, x é igual a x0 mais at, y é y0 mais bt e z é z0 mais ct. Essa é a forma padrão das equações paramétricas, onde o x0 e y0, z0 te dão as coordenadas do ponto A, que é um ponto conhecido da reta, e as coordenadas ABC vai fornecer para a gente as coordenadas do vetor que dá a direção da reta. A reta é paralela ao vetor V. V dá a direção da reta, certo? E em cada item nós vamos ter que procurar um ponto e um vetor que forneça essa direção da reta. Então vejam só, no item A, nós queremos que a reta passe pelo ponto A. Então aqui nós vamos ter as coordenadas x0, y0, z0. Falta o vetor. O vetor, nós vamos conseguir dessa informação extra que nós temos aqui, ó. E é paralela ao eixo x. Então, como diz que a reta é paralela ao eixo x, o mesmo vetor que dá a direção do eixo x vai dar também a direção da reta R. Existem 3 vetores no espaço que são muito importantes, que são chamados vetores canônicos do R3. Que são o vetor I, que está sobre o eixo x, ou seja, dá a direção do eixo x. Tem as coordenadas 1, 0, 0. Tem o vetor J, que ele dá a direção do eixo y. As coordenadas dele são 0, 1, 0. E tem o vetor K, que dá a direção do eixo z, cujas coordenadas são 0, 0, 1. Então, como nós queremos paralelar o eixo x, nós vamos utilizar este vetor I para ser o nosso vetor V. É o vetor que dá a direção da reta. Podemos até deixar com o nome I, não tem problema algum. Ó. Então, 1, 0, 0 correspondem aos termos ABC lá da equação da reta. Então, nós vamos substituir essas coordenadas x0, y0, z0 e ABC lá na nossa equação. Então, olha só, nós temos x igual x0 mais at, y é igual a y0 mais bt e z é igual a z0 mais c vezes t. Então, substituindo, você tem x igual, x0 é 3, o a é 1 vezes t. Y é igual, o y0 é menos 2, o b é 0 vezes t, e z é igual a 4 mais 0 vezes t. Esses termos que são 0 vão zerar o parâmetro, a multiplicação dele pelo parâmetro vai dar 0 e eles não precisam aparecer. Então, nós vamos ter estas equações, x é 3 mais t, y é menos 2 e z é igual a 4, é a equação da reta desse item A, certo? Nós tivemos aqui o trabalho de encontrar o vetor diretor com as informações que foram fornecidas. Agora, vamos ler o item B. Olha só. No item B, a reta passa pelo mesmo ponto A e ela é perpendicular ao plano XZ. Então, agora nós vamos ter que procurar um vetor que atenda essa condição. Então, agora a condição é ser perpendicular ao... Vamos colocar aqui em códigos, ó, R é perpendicular ao plano XZ. Vamos ler novamente. XZ, plano XZ. Então, olha só, plano XZ é um plano coordenado. Nós temos aqui os eixos coordenados e cada 2 eixos formam um plano coordenado. Então, o plano XZ é formado pelo eixo X e o eixo Z. É essa parede aqui, ó, certo? Então, nós queremos uma reta que seja perpendicular a essa parede. E vocês vão notar, ó, como esse eixo ele é muito especial. Esse sistema de coordenadas ele foi obtido
com a interseção de retas perpendiculares. Todas elas são perpendiculares entre si. Então, quando você exclui, quando você dá ênfase ao plano XZ, sobra o eixo Y. Então, tudo que está aqui sobre o eixo Y vai ser ortogonal ao plano XZ. Então, ó, esse eixo Y, vamos colocar essa observação aqui. Então, daqui você vai deduzir que o eixo Y, está escrevendo de verde, né? Nossas observações. Eixo Y é ortogonal ou perpendicular. Ortogonal a todos os vetores que estão aqui nessa parede, certo? Ao próprio plano XZ. Ao plano XZ. Então, sobre o eixo Y, qual vetor que nós vamos pegar? Quer dizer, qual o vetor que dá a direção do eixo Y? É o vetor J. Então, a direção do eixo Y aqui é dado pelo vetor J, que é o 0, 1, 0. E é esse vetor que nós vamos utilizar para ser o direcional da reta. Então, nós vamos concluir com isso. Vamos concluir, então, né, que o J, que é o 0, 1, 0, ele é paralelo da direção da reta R. Então, agora, como é que é a equação, né? Então, nós vamos ter, ó, nossas informações são ponto A, que é o 3 menos 2, 4. Esse ponto vai fornecer para a gente o x0, y0, z0. E o vetor J, que é o 0, 1, 0, vai fornecer para a gente o ABC. Certo? E agora, notem, ó, que a única coordenada diferente de 0 lá no vetor é a coordenada y. Então, a reta, nesse caso, vai ser assim, ó, x é igual x0, vamos escrever aqui a equação toda, x0 mais AT, y é y0 mais BT, e z é z0 mais CT. Substituindo as coordenadas, nós vamos ter que x é igual 3 mais 0t, y é igual menos 2 mais t, e z é igual 4 mais 0t. Então, aqui nós temos novamente a equação da reta do item B. Conseguimos a equação. Agora, vamos ver o item C. O que ele diz lá no item C? Ó, no item C, passa pelo ponto A, que é o mesmo ponto, e agora tem que ser simultaneamente ortogonal aos eixos x e y. Então, agora nós temos que analisar um vetor que atenda a essa condição. Então, a condição do item C, R é simultaneamente ortogonal ao eixo x, ou seja, é ortogonal ao eixo x, e R é ortogonal ao eixo y. Então, simultaneamente ortogonal, ou seja, tem que valer as duas coisas. Então, vamos para o plano cartesiano para a gente analisar. Ó, aqui está o plano cartesiano, aqui x, y e z. Então, olhando para esse eixo, para esse sistema de coordenadas, quem é simultaneamente ortogonal a x e a y? É o terceiro, que não foi falado, né? O z. Né? E sobre o z você tem o vetor k, que tem coordenada 0, 0, 1. Ó, então, quer dizer que nesse caso aqui, nós vamos usar o vetor k, porque o vetor k de coordenada 0, 0, 1, ele é ortogonal ao eixo x e ele é ortogonal também ao eixo y. Então, é ele que vai nos dar a direção da reta. Então, K é paralelo a R. Né? Então, olha só. Voltando para as nossas informações. Nós temos o ponto A, tem coordenadas 3 menos 2, 4, que são
o x0, y0, z0. Nós temos o vetor k agora. Se quiser chamar de v, pode chamar. Que é o ABC, né? E daqui você vai ter, então, as equações x é x0 mais AT, y é y0 mais BT, z0 mais CT. Então, ó, x é igual, x0 é 3. O coordenada A é 0. Y é igual menos 2 mais 0t. E z é igual 4 mais t. Pronto, tem mais uma reta. Essa reta aqui, né? Certo? E a última equação, quer dizer, nosso último item, o item D, nós queremos uma reta que passa por A e é simultaneamente ortogonal a U e V. Agora ele não quer mais sobre os eixos coordenados, ele deu novos vetores aí pra gente, ó. Então, vamos mudar aqui de página pra gente fazer esse aí. Então, nós temos o seguinte agora, ó. Nós ainda temos o ponto A. Então, nós temos ponto A de coordenadas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, olha só, nosso último item tem o ponto A, pertence à reta, e R é ortogonal a U e ortogonal a V. R é ortogonal aos dois vetores simultaneamente. Então, ó, tem um certo vetor U, um certo vetor V, e a reta, como está no espaço, isso é possível, apesar do desenho aqui não parecer, mas isso aqui acontece, ó. R é simultaneamente ortogonal a U e V. A R vai passar por aqui, né? Reta R, certo? Nós estamos interessados em um vetor que garanta isso, um vetor que dê a direção para R. Então, que vetor é esse? Olha, nós estudamos uma teoria muito bonita e importante que diz o seguinte, ó. Se você tem dois vetores, U e V, o vetor simultaneamente ortogonal, um vetor, né? Tem muitos, só múltiplos desse aqui que a gente desenhou. É o vetorial V. Então, o vetorial V é um vetor simultaneamente ortogonal a U e V. E ele vai ser usado para dar a direção do nosso vetor. Então, vamos calcular esse U vetorial V. Olha só, U vetorial V é igual, coloca aqui IJK. Agora, nós vamos ter coordenadas de U e coordenadas de V. Vamos repetir aqui as duas colunas do determinante. E agora nós vamos multiplicar. Então, ó, multiplicar e multiplicar aqui também. Certo? Então, vamos lá, colocar aqui os resultados. Olha só. I vezes 0 vezes 1, 0i. Depois, j vezes menos 1 vezes 0, 0j. K vezes menos 1 vezes 1, menos k. Agora, no sentido da diagonal secundária, lembre de multiplicar por menos 1 também, tá? K vezes 0, 0k. I vezes menos 1, dá mais 1. Vezes o menos nesse sentido, vai ficar menos i. E j vezes 1, j vezes menos, menos j. Então, olha, o vetor que nós encontramos é menos k, menos i, menos j. E esse vetor pode ser escrito como sendo menos 1, menos 1, menos 1. Esse aqui é um dos vetores que é simultaneamente ortogonal a U e V. Qualquer múltiplo desse serve. Inclusive aquele que é 1, 1, 1 também serve, caso você não queira trabalhar com o sinal negativo. Vamos deixar dessa forma mesmo.
Vamos chamar, dar só outro nome para o vetor, porque nós já usamos V, U, agora U vetorial V. Podemos deixar mesmo U vetorial V, para você ver o que a gente fez, né? É igual a menos 1, menos 1, menos 1, e esse vetor é o paralelo a R, e daqui nós teremos, então, os termos ABC, ó, para montar a nossa equação. E do ponto que foi informado, né, o ponto de coordenadas 3, menos 2, 4, aqui pertence a R, nós teremos as informações x0, y0, z0. Então, olha só. X é x0 mais AT, y é y0 mais BT, z é z0 mais CT. Substituindo, x é igual 3 menos t, y é igual menos 2 menos t, e z é igual 4 menos t. Pronto, está aqui mais uma equação atendendo às condições que foram solicitadas. Bom, nossa próxima questão é a número 1 da seção 3.11. Seção 3.11. Nesta questão, nós queremos encontrar a interseção dos planos. Então, vamos imaginar aqui, ó. Pode tentar fazer um desenho, mas se não conseguir, não tem problema. Também tem um pouco de dificuldade de fazer os desenhos. Sempre a gente pode usar o plano cartesiano como modelo. O sistema cartesiano ajuda bastante, apesar de ser em ângulo reto, mas dá pra gente ter uma compreensão. Olha só, você pode completar aqui a parede XZ, por exemplo, e aqui completar o chão, ó. Então, com os eixos Y e X, né? Então, ó, a interseção de planos, vocês podem perceber que é uma reta, né? Então, tudo que tá aqui sobre essa reta, que a gente botou mais escuro aqui, ó, é a interseção dos planos. E esta reta pode ser representada segundo as equações que nós vimos, né? Nós vimos as equações paramétricas, vimos as equações reduzidas. E como é que nós vamos encontrar esta reta? Esta reta é formada por pontos. Ó, tudo que está sobre essa reta são pontos que pertencem aos dois planos ao mesmo tempo. Vou colocar o nome de π1 e π2, vou tirar esses eixos daqui, porque a gente usa só como modelo, né? Então, tudo que está na reta tem que pertencer aos dois planos ao mesmo tempo. Então, isso dá uma ideia para a gente de sistema. Então, olha só, nós queremos encontrar XYZ que pertence a π1 interseção com π2. Então, XYZ satisfaz as duas equações. As duas equações ao mesmo tempo. Então, isso dá a ideia para a gente de resolver sistema. Então, vamos colocar aqui entre aspas. Ó, o que você vai ter que fazer? Resolver sistema. Aqui nós estamos fazendo a interseção de dois planos apenas, né? Podia ser mais de um plano, tá? Aqui no sistema cartesiano R3, por exemplo, vocês têm o exemplo de 3 planos coordenados. Ó, tem esse plano aqui, YZ, tem aqui, né, XZ, e tem aqui o XY, certo? Bom, vamos então aqui resolver o sistema, ó.
o nosso sistema vai ser formado pelas duas... Vamos fazer o item A, ó. Item A, nós vamos ter, então, o sistema formado pelas duas equações. X. E o sistema, então, está nas variáveis x, y e z. Olha, nós vamos só organizar esse sistema. Como é um sistema linear, nós já vimos na unidade 1 como que resolve o sistema linear. Vemos estratégias, né, para resolver sistema. Nós vamos aplicar aqui. Ó, vai ficar... Eu vou passar as constantes para o segundo membro. E as incógnitas eu vou deixar no primeiro membro. Pronto. Agora, nós vamos usar a eliminação de Gauss. Eliminação de Gauss. Então, a eliminação de Gauss, nós vamos construir a matriz aumentada com as variáveis. A ordem das nossas variáveis vai ser x, y, z, tá? Essa ordem é importante você estabelecer para retirar os coeficientes das variáveis. Então, ó, coeficientes 3, 1, que é de x, menos 1, 2, que é de y, 2 menos 3, que é de z. E 1, 4, termos independentes, certo? Se você não quiser trabalhar com o número 3, você pode começar invertendo as linhas para trabalhar com o número 1. Então, vou inverter, vou permutar a linha 1 com a linha 2, só para passar esse termo 1 lá para cima e ele ser o meu pivô. 1, 2, menos 3, 4. E aqui vai ficar 3, menos 1, 2, 1. Agora, com esse pivô, nós vamos zerar o número 3. Então, quero zerar... Professora, não tem que ficar negativo na frente, não, quando a gente troca as linhas? Ah, oi, Thaís. Só quando é determinante, Ah, tá bom. tá? Então, ó, com esse cálculo aqui, nós vamos agora fazer zerar o 3 fazendo L2 menos 3 vezes L1. Vamos fazer aqui no rascunho, ó, esse cálculo L2 menos 3L1. Como eu vou precisar desse espacinho aqui, né? Eu vou fazer aqui, ó, L3, L2, né? L2 menos 3L1, vamos ver o que dá. Vamos fazer esse cálculo aqui para todas as entradas. Começando com a primeira, vai ficar 3 do L2. Aqui, ó. 3 do L2 menos 3 vezes 1. Então, vai ficar 3 menos 3 vezes 1 vai dar 0. Próximo cálculo, menos 1 menos 3 vezes 2. Menos 6 menos 1, menos 7. 2 menos 3 vezes menos 3. Né? Então, vai ficar 3 vezes 3, 9 positivo. Mais 2, 10, 11. E, por último, 1 menos 3 vezes 4. Aqui vai ficar 1 menos 12, menos 11. Então, ó, esses valores aqui nós vamos substituir na próxima matriz. Então, nós vamos encontrar o resultado 1, 2, menos 3, 4. E na linha de baixo vai ficar 0, menos 7, 11 e menos 11. Então, olha só, já temos aqui o escalonamento. Temos um pivô aqui e outro pivô aqui. Só que as variáveis não são x, y e z, tem 3 variáveis. Essa z aqui não tem pivô. Então, a gente tem que identificar isso. Não possui pivô. Se não possui pivô, quer dizer o quê? Que ela é livre. Z é livre. Ou seja, Z não tem restrição para ele, assume todos os valores reais. Se você quiser jogar um valor, um parâmetro para ele, pode. Ou então, simplesmente deixar na letra Z. E aí, vamos encontrar o x e o y em função de Z. Então, quer dizer que nós vamos encontrar x e y
em função de z, certo? De que jeito? Voltando esse escalonamento aqui para um sistema. Então, vamos escrever o sistema correspondente ao escalonamento. Então, que sistema que é esse? Olha só. Opa, desculpa. Esse sistema será o seguinte. 1 vezes x, cada número desse aqui é um coeficiente que multiplica as variáveis. E os últimos são os termos independentes. Então, vai ficar 1 vezes x, x, mais 2y, menos 3z, é igual a 4. Embaixo vai ficar menos 7y, mais 11z, é igual a menos 11. Pronto, esse aqui é o sistema do escalonamento. O z, você já sabe que é como se você já tivesse encontrado. Z é z. Você tem que achar o y e o x em função do z. Então, você vai agora isolar, vamos chamar isso aqui de equação 1 e aqui de equação 2. Ó, sempre é de baixo para cima que você resolve, tá? Então, da equação 2, você tem menos 7y mais 11z é igual a menos 11. E você vai isolar o y. Então, ó, menos 7y é igual a menos 11, menos 11z. E agora multiplica tudo por 7, por menos 1, né? Vamos multiplicar por menos 1 e depois dividir por 7. Então, por menos 1 sobre 7. Então, vai ficar y é igual a 11 sobre 7 mais 11 sobre 7z. Pronto, já encontramos uma expressão para y em função do z. Não tem problema ficar em função do z, porque você sabe que o z é livre na equação, certo? E agora faça a mesma coisa com a equação 1. Então, próxima equação, você vai agora achar o x. Então, a equação 1 é x mais 2y menos 3z é igual a 4. Então, x é igual a 4 menos 2y menos 3z. E você vai substituir o que você já achou, que no caso é y. Então, por isso que sempre começa de baixo para cima, porque você vai ter que usar o que você já encontrou. Vamos substituir esse y. Então, vai ficar x é igual a 4 menos 2, que multiplica o y, que é 11 sobre 7, mais 11 sobre 7z, tudo isso menos 3z. Então, nós vamos ter que fazer as operações aqui para deixar esse x com uma expressão mais interessante, ó. Então, a parte numérica será 4 menos 2 vezes 11, 22 sobre 7. E depois 2 vezes 11 sobre 7 vai ficar menos 22 sobre 7z menos 3z. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, então. Nesse primeiro termo, que tem só a parte numérica, o mínimo é 7. Então, 7 vezes 4, 28, menos 22. E agora tudo tem menos aqui, ó. Ou você bota um mais e deixa o menos... Vou deixar esse menos em evidência. Se a gente colocar mais aqui, ó, você vai ter que usar o menos em todos os números aqui no traço da fração. Vai ficar assim, ó. 7 dividido por 7, 1, vezes menos 22, menos 22z. E 7 dividido por 1, 7, vezes menos 3, menos 21z. Que não corre risco de você errar, esquecer algum sinal. Ok, então vai ficar x igual a 6 sobre 7. E aqui tá tudo negativo, né? Somando, então vai ficar 43. Aqui, como tá mais, eu ficaria menos 43z sobre 7. Aí você faz joguinho de sinal, menos com mais, aí fica menos na fração. Então, vai ficar x igual 6 sobre 7 menos 43z sobre 7. O espaço da folha acabou. Então, aqui está o valor de x. Agora, vamos colocar isso aqui junto. Então, olha só, o que nós temos, então? Logo
nós encontramos, vamos começar com x, ó. X é igual 6 sobre 7 menos 43 sobre 7z, e y é igual a 11 sobre 7 mais 11 sobre 7z. Essas equações aqui é a equação da reta no formato de equação reduzida. Então, isso aqui é a equação reduzida da reta na variável z. Equação reduzida da reta. Se você quiser transformar essas equações em paramétricas, você pode também. Vamos só fazer uma divisão aqui. Ou então, se você quiser transformar em paramétrico, só considerar que o z não é o termo livre, é só você colocar o z igual a t. Então, se você considerar z igual a t, você vai lá na equação, nas duas equações, e onde tem z, você escreve t. Então, vai ficar assim, ó, menos 43 sobre 7t, e y é igual a 11 sobre 7, mais 11 sobre 7t. E o z é o t. Certo? Então, pode ter a reta ser expressa por essas duas equações, estão corretas. Bom, pessoal, nossa próxima questão é da seção 3.11 também, e nós queremos encontrar a interseção das retas. Vamos fazer o item B desse número 3, ó. Aqui, você já observa que as retas foram apresentadas em um formato de equação vetorial. Essas equações, as equações vetoriais que nós temos aqui, você pode transferir para o modelo de equações paramétricas. As equações vetoriais, elas são do tipo xyz é igual x0, y0, z0, mais... Não vai caber aqui, não. Me ajudou muito esse material aqui a fazer as aulas. Mais t que multiplica o ABC. Ó, essa aqui é a equação vetorial. E dessa equação, você pode ter as equações paramétricas. X é x0 mais AT, y é igual a y0 mais BT, e z é igual a z0 mais CT. Então, você usa o x0, y0, z0 e o ABC para construir as equações paramétricas. Então, vamos começar fazendo isso para as duas retas. Então, olha só. Quais vão ser as equações paramétricas da reta R1? Então, nós vamos ter x é igual, y é igual, z é igual. Trabalha sempre com as mesmas coordenadas. Então, primeira coordenada do ponto e do vetor. Então, vai ser 2 do ponto, né? E o vetor é 1. 1 vezes t, t. A segunda coordenada do ponto é o número 4. E a segunda coordenada do vetor é menos 2. Então, menos 2t. E z é igual a 1 mais 3t. Então, aqui está a reta R1. E a reta R2 vai ser dada por x é igual, vamos lá, ó, ponto é menos 1, vetor é 4. Note que só o parâmetro que mudou de nome. Já eu falo sobre isso. Y é igual a 2 mais 3h, e z é igual a 5 menos 2h. Aqui, pessoal, nós temos duas retas, reta R e reta S. O parâmetro da reta, ele recebe valores reais. Então, pode colocar o nome que você quiser para esses parâmetros, inclusive quando você está com mais de uma reta, eles podem ter nomes diferentes. O que se torna necessário quando você está falando interseções de retas, porque não podemos confundir o parâmetro de uma com o parâmetro de outra, da outra. Então, olha só, nós temos aqui, ó, a reta R1. Essa reta R1, ela passa... Como é que nós construímos essa reta? Como é que nós deduzimos essas equações? Nós destacamos um ponto particular sobre ela e pegamos um vetor que
estabelece a sua direção, ou seja, um vetor que é paralelo à reta. Então, com isso, foi possível a gente fazer o seguinte raciocínio, ó. Se você escolher lá na reta R1 um ponto qualquer P, esse P pode estar à direita ou à esquerda de A, tanto faz, mas se com esses dois pontos você definir um vetor, o vetor AP, qual é a relação do AP com o vetor que dá a direção da reta? Nós vamos chamar de V, né? Nós vamos ter aqui a relação que AP é um múltiplo, ele é paralelo a V. E como é paralelo a V, é um múltiplo de V. Então, aqui que surgiu o T. Então, nós falamos assim, AP é igual a T vezes V. Podia ser um K vezes V. Até agora, para múltiplos, a gente usava a letra K, né? C eram as mais usadas, né? Aqui no estudo de retas, a gente usa a letra T, porque muitas vezes em física, esta equação da reta representa a posição de partículas que se deslocam com o tempo. E como o tempo geralmente é representado com a letra T, por isso que a gente dá preferência para o T, mas podia ser qualquer outra letra. E aí, dessa relação aqui, ó, que a P é igual a T vezes V, a gente faz P menos A, né, para dar as coordenadas, e isola o P. Então, P é igual a mais T vezes V, que é a equação vetorial, e de onde também surgem as equações paramétricas. Então, esse T aqui, ele tem a função de receber valores reais. T recebe valores reais. Ele não é variável, como ele recebe todos os valores reais, a gente dá esse nome de parâmetro. Então, ele vai ser caracterizado como um parâmetro, certo? Agora, veja só, quando a gente olha aqui para a equação, por exemplo, da R1, né? A gente atribui valores, à medida que você joga valor para o t, você acha ponto. Então, quando o t for zero, você vai ter o próprio ponto que foi usado para definir a equação, que é 2, 4, 1. E você vai jogando valor para t e vai achando outros pontos. Então, jogou valor para o parâmetro, você vai encontrar pontos. Então, essa também é uma função do t. Ao atribuir valor, valores, obtemos pontos de R. Certo? Então, veja só, agora vamos pensar na interseção. Se a gente tem aqui a situação de duas retas, se acontecer essa interseção, quer dizer que esse ponto aqui, quando você olha ele como ponto de R1, vamos chamar de ponto I1, ele aconteceu quando você jogou o parâmetro T1, aí você conseguiu esse ponto I1. Lá na reta, mas quando você olha esse ponto como ponto da reta R2, ele também aconteceu quando você atribuiu à reta R2 um parâmetro, vamos chamar de H2. Ou Hzinho, HT, só T mesmo. Então, ele surgiu com algum parâmetro. Acontece que esses pontos são iguais. Então, se eles são os mesmos pontos, I1 é igual a I2. Então, as equações têm que ser iguais também. Então, isso aqui implica que as equações são iguais. Equações de quê? Equações de quê mesmo, né? Equações de R1 e R2. Então, equações... E, na verdade, essas equações aqui... Equações que, na verdade, são as coordenadas
são iguais. De R1 e R2, né? De R1 e R2 são iguais. Então, pessoal, nós vamos igualar as coordenadas de R1 e R2. Olha, vamos olhar aqui, ó. R1 tem essas equações e R2 tem essas. Nós vamos igualar essas duas equações. Vamos escrever aqui, depois a gente amplia novamente, ó. Então, quando a gente igualar, a R1 é 2 mais T. Vai ser igual a x do R2, que é menos 1 mais 4H. A y da R1 é 4 menos 2T. Quando a gente igualar a R2, vai ser 2 mais 3H. E por último, 1 mais 3T vai ser igual a 5 menos 2H. Olha, nós vamos igualar essas coordenadas. E aqui, o que aconteceu? Os termos desconhecidos agora são T e H, que é quem nós vamos encontrar nesse sistema. Então, como virou um sistema nas variáveis, nas letras T e H, nós vamos organizar aqui, bota os termos constantes no segundo membro. Então, nós vamos ter T menos 4H é igual a menos 1 menos 2, ó. Depois, menos 2T menos 3H é igual a 2 menos 4 e 3T mais 2H é igual a 5 menos 1. Vamos fazer as operações no segundo membro. Então, nós vamos ter T menos 4H igual a menos 3, menos 2T menos 3H é igual a menos 2, com 2 menos 4, né? E 3T mais 2H é 4. Olha, nós temos aqui um sistema linear em cotas T e H. Nós vamos aplicar a eliminação de Gauss. Então, eliminação de Gauss. E aí, nós vamos precisar da matriz aumentada do sistema. Então, vamos reescrever isso aqui lá na outra página. Então, bom, pessoal, então tá aqui o nosso sistema, que quando a gente transformar em matriz aumentada, nós vamos ter o seguinte, nós vamos usar a ordem TH, tá? Então, quando a gente colocar aqui coeficientes de T, nós vamos ter 1, menos 2, 3. Coeficientes de H, menos 4, menos 3, 2. E termos independentes, nós vamos ter menos 3, menos 2, 4. Olha, vamos começar com o pivô 1 e nós vamos zerar 2 e menos 3. Para zerar o menos 2, na linha 2, você vai usar a operação linha 2. Como o 2 aqui está negativo, você vai usar mais 2 vezes L1. Aqui também teria divisão pelo pivô, que é divisão por 1. Só que divisão por 1 vai continuar sendo o que era antes. Aí a gente nem bota. L3 vai ficar L3 menos 3 L1 sobre pivô, né? Que é 1. Ó, menos 3, porque aqui tá mais 3 na linha, né? Aqui é mais 3, então a operação foi menos 3. Aqui na linha tá menos 2, a operação veio mais 2. Porque nós queremos zerar esses termos. Eu vou deixar um espacinho, vou fazer as continhas aqui embaixo, ó, nós vamos ter o seguinte, ó. As contas L2 mais 2L1. Vamos fazer aqui comigo, ó. Vão ser 3 operações que nós vamos fazer, um para cada número. Então, menos 2, vou começar aqui no menos 2, ó. Menos 2 mais 2 vezes 1. Então, deu 0. Próxima operação, menos 3. Menos 3 mais 2 vezes menos 4. Então, ficou aqui, ó, menos 6. 4 vezes, não.
4 vezes 2, 8. 9, 10, 11. Então, ficou menos 11. Próxima operação é com menos 2. Menos 2 mais 2 vezes menos 3. Então, ficou aqui 2 vezes 3, 6, 7, 8. Ficou aqui menos 8. Agora, vamos fazer a operação com a outra operação, né? Então, agora vai ser L3 menos 3L1. Então, essa aqui vai resultar nos seguintes números, ó. 3 menos 3 vezes 1, que dá 0. 2 menos 3 vezes menos 4. 4 vezes 3, 12. Positivo. 12, 13, 14. Então, ó, deu 14. E depois, 4 menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Mais 4, 13. Vamos agora reescrever a nossa matriz, ó. Então, nós temos a seguinte matriz. 1, menos 4, menos 3. Segunda linha, você vai usar os resultados obtidos aqui, ó. Então, vamos lá. Nós vamos ter, então, 0, menos 11, menos 8. E na terceira linha, os resultados da outra operação. 0, 14 e 13. Pode colocar o pontilhado aqui para separar os termos dependentes, se você quiser. E agora, pessoal, o fato é que nós vamos passar para o próximo passo, que é considerar o pivô sendo menos 11. Se você quiser transformar em 1, pode, dividindo a linha toda por menos 11. Ou então, trabalhe com o pivô sendo menos 11 mesmo. Então, vamos... Bom, se esse é o pivô, nós queremos zerar o 14, né? Para zerar o 14, qual a operação que nós vamos aplicar na linha 3? Ó, vai ficar linha 3, que é o 14, menos 14 vezes linha do pivô, que é a linha 2. Eu tenho que dividir isso aqui pelo pivô, que é o menos 11. Ó, repetindo, linha 3, porque você quer zerar o número que está na linha 3, menos, sinal oposto ao número que quer zerar, dividido pelo pivô, vezes a linha do pivô, né? Esse menos com menos vai ficar mais. Então, essa operação aqui, que nós vamos repetir ela aqui, ó. Bom, vamos fazer ela aqui, vai ficar L3 mais 14 sobre 11 L2. Então, vamos executar esse cálculo aqui, que acho até que... Vamos só abrir um espaço aqui. Fazendo os cálculos, nós temos, ó... estamos na linha 3, né? Notem que aquele número que você já zerou, ele não vai mudar, ó. 0 mais 14 sobre 11 vezes 0 continua 0. Depois, próximo número é o 14. 14 mais 14 sobre 11 vezes a linha do pivô, que é menos 11. Ó, 11 eu simplifico com 11. Esse menos aqui vai multiplicar 14, vai ficar menos 14. Então, 14 menos 14 vai dar 0. E o último cálculo vai ser 13 mais 14 sobre 11, que multiplica menos 8. Ó, esse aqui nós vamos fazer aqui no rascunho, ó. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, vai ficar 13 mais, multiplica 14 por 11. Então, vai ficar 14, não, por 8. 112, e é menos. 13 menos 112 sobre 11. Aí, tira o mínimo, que dá 11. Vai ficar 13 vezes 11, 143... menos 112, então vai ficar 31 sobre 11. Ó. Então, esse cálculo aqui, 31 sobre 11. Então, nós vamos voltar lá na matriz, colocar o resultado, ó. 1
menos 4, menos 3, 0, menos 11, menos 8, 0, 0, e aqui 31 sobre 11. Aqui tem um pontilhado. Essa primeira coluna aqui corresponde às variáveis t, e aqui h. Aqui temos um pivô, aqui tem outro pivô. Já tem pivô para as duas, só que tá sobrando, ó, esse número. Essa linha aqui da matriz significa 0t mais 0h é igual a 31 sobre 11. Isso é possível? Não é possível, né? Então, isso aqui é uma inconsistência. E se tem uma inconsistência no escalonamento, o sistema não tem solução. Então, logo, já concluí que logo não existe solução para o sistema. Certo, não existe solução para o sistema. Aí esse sistema estava fornecendo o que para você? Estava fornecendo o H e o T, que dão origem a esse ponto comum aqui, ó. I. Esse I aconteceu aqui na R1 e na R2, na R1 com o T e na R2 com um H, mas só que não existe. Então, quer dizer que as retas não podem se encontrar. Então, elas são desse tipo, ó. Elas podem ser paralelas ou podem ser reversas. Então, tem duas situações. Pode acontecer essa situação ou pode acontecer a situação aqui, ó. Uma está em um plano e a outra está em um plano que não é este. Então, vamos colocar plano π1. Desculpa. Suponha que isso aqui é um plano π1 e a outra reta está em outro plano, plano π2. Elas não se interceptam. Não tem ponto em comum. O que difere uma da outra é apenas a direção. Porque aqui nessa primeira nós vamos ter direções paralelas, mesma direção. E aqui nessa segunda nós não temos mesma direção. Mas como pedia só a interseção, a gente já conclui que não existe interseção. Se pedisse para dizer como que são as retas, essa aqui é uma reta paralela, essas são paralelas. Essas aqui são reversas. E essa primeira aqui, se caso tivesse interseção, são concorrentes. Ok? Agora, se você estiver curioso para saber se esse exemplo aqui são retas paralelas ou reversas, basta você olhar os vetores. Então, olha só. Aqui já dá para você ver, ó, o vetor da reta R1, vamos chamar de V1, o vetor que dá a direção de R1, são os coeficientes do T, né? Então, 1, menos 2, 3. E o vetor que dá a direção do da R2 tem coeficientes 4, 3, menos 2. Esses dois vetores aqui não são paralelos, porque se você dividir as coordenadas correspondentes, ó, não dá o mesmo número. Quando elas são paralelas, as divisões das coordenadas correspondentes dão o mesmo valor. E aqui não dá o mesmo valor. Então, implica, ó, que V1 é não paralela a V2. V1 e V2 não são paralelas. Não paralelas. Certo, pessoal? Então, elas são reversas. São retas reversas. Olha, nossa próxima questão é a número 4, da seção 3.10. Aqui nós vamos falar de diferentes equações da reta. Então, a equação que foi apresentada para a gente na questão é a equação do tipo simétrica, não, do tipo reduzida.
Então, observem nessa equação, ó, que as variáveis y e z estão sendo expressas em função de x, né? É um formato de equação muito interessante. Nós vamos reescrever essa equação nos outros formatos. Um formato muito importante que é muito útil, que a gente usa demais, são as equações paramétricas. Então, a gente sempre precisa conseguir transferir as equações para as paramétricas, dependente do formato que ela é apresentada. Então, ó, nós temos aí y igual a 2x mais 3 e z é x menos 1. A primeira coisa que vocês vão observar aqui é o seguinte, ó. Y está em função de x e z está em função de x. Então, é como se o x fosse o parâmetro. Então, você vai fazer a consideração, ó, x é igual a t. Você vai fazer essa consideração aqui. E quando você faz essa consideração, o que vai acontecer? Você vai passar agora a ter 3 equações. O x vai ser t, e onde tinha x lá nas outras equações, você vai escrever t. Então, vai ser, ó, 2t mais 3 e z é t menos 1. Aí, você pode apenas aqui colocar os números antes do parâmetro. Por exemplo, x é igual a t, y é igual a 3 mais 2t, e z é igual a menos 1 mais t. Então, essa aqui é a equação paramétrica da reta. Essa reta aí que foi dada na questão. Aí, a próxima equação são as equações simétricas. Primeiro foi paramétricas, agora simétricas. As simétricas, não sei se vocês viram lá no livro, é aquela que iguala o parâmetro t de todas as equações que compõem o sistema de equações paramétricas. Então, você tem aqui, ó, x é igual a t. Para encontrar as equações simétricas, vamos fazer uma explicação primeiro, né? Para encontrar equações simétricas, basta você isolar o t em todas as variáveis. Então, isole t em todas as equações. Em todas as equações que compõem o sistema de equações paramétricas, que são essas equações aqui, tá? E iguale as frações obtidas. Iguale as expressões encontradas. Vamos fazer isso para tentar traduzir isso aqui de uma forma mais numérica e prática, né? Então, nós vamos pegar esse sistema. Esse aqui, deixa eu tentar copiar ele. Pegar esse sistema. Não consigo fazer isso. Copiar. Tá. Vou copiar aqui, que eu não tô conseguindo copiar e colar. X é t, y é... X é t, já tá isolado então o t, né? X é t. Y é 3 mais 2t. Então, tu vem aqui e isola o t. Então, daqui você vai ter que y menos 3 é 2t. Isso implica que y menos 3 sobre 2 é t. Aí, conseguiu isolar o t aqui também, ó. Isolou o t. E, por último, z menos 1. Não, z é igual a menos 1 mais t. Então, daqui você vai... z mais 1 é igual a t. Pronto, já isolou t. Z mais 1 é igual a t. E aqui você tem, ó, equação 1, equação 2 e equação 3. Você vai igualar 1, 2, 3. Então, 1 é igual a 2
é igual a 3, porque tudo é t, né? Então, já que tudo é igual a t, quer dizer, já que você tem três expressões que diz que é igual a t, então você vai ter que falar que x tem que ser igual a y menos 3 sobre 2, que tem que ser igual a z mais 1. Ó, que estão as equações que a gente chama de equações simétricas. Para passar das simétricas para as paramétricas, o que você faz? Pega cada fração dessa e coloca igual a t e isola o x, y, z. Aí você vai voltar, fazer o passo ao contrário, até chegar nas paramétricas. E por último, ó, lá na letra C, você quer encontrar o ponto da reta que a abscissa é 2. A abscissa é o valor de x, é a coordenada x, a abscissa. Então, você quer que o x seja igual a 2. Então, nós vamos lá pode pegar as equações paramétricas, novamente. Então, ó, na letra C, vamos partir das equações paramétricas. Então, x é igual a t, y é 3 mais 2t, z é menos 1 mais t. E você quer, já foi falado para você, que o x é igual a 2. Ó. Então, se x é igual a 2, o que vai acontecer? Vai ficar 2 é igual a t. Então, você achou o valor de t. Ó, t é igual a 2. Aqui foi imediato, se tivesse mais cálculo para fazer, se fosse t mais 1, x é t mais 1, você faria os cálculos para isolar o t. O importante é isolar o t. Quando você isola t, você vai jogar nas outras equações. Então, vai substituir t igual a 2 em 4 e 5. Então, você vai ter o seguinte, ó, vamos lá. Vai ficar y igual a 3 mais 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Então, y é igual a 7. Achou o valor do y e z é igual a menos 1 mais 2, que é igual a 1. Então, aqui a gente tem o valor do z. Z é igual a 1. Então, logo, ó, o ponto que ele quer, vamos chamar de ponto B, tem coordenada 2, 7, 1. Pertence à reta e tem abscissa igual a 2, certo?